O uso das técnicas de balanceamento de linha para a implementação de novos processos em uma célula produtiva. As organizações elas sempre estão sendo afetadas pelo mercado. Isso porque as expectativas dos clientes estão em constante crescimento, no qual estão sempre buscando produtos e serviços de mais qualidade e ainda com melhor preço, o que se torna um grande desafio. Em um cenário de alta demanda e variedade de produtos, as empresas precisam buscar métodos e ferramentas para mapear, controlar e melhorar seus processos, e o balanceamento de linha é uma das ferramentas utilizadas para melhorar os processos e também quando há necessidade de realizar alguma modificação, como a adição e eliminação de atividades. Então, diante de um período de alteração na fixação de chapeamento de piso em uma indústria, esse trabalho ele surge com o objetivo de apresentar uma proposta de adotar as ferramentas de balanceamento de linha para entender a capacidade de produção atual das estações de trabalho que serão afetadas e desenvolver as recomendações para a implementação de novas atividades. Também detectar os impactos das modificações, como as ferramentas de cronoanálise, diagrama de precedência e o gráfico de Gantt. O balanceamento de linha ele envolve atribuir com aproximadamente a mesma duração das estações de trabalho, balancear uma linha de produção ou processo necessário e realizar análise onde a atividade ocorre, mapear as tarefas, aplicar tempos cronometrados, estudar melhorias para a empresa e funcionários e aplicar os resultados. A cronoanálise é o processo de estudar, medir e determinar o tempo padrão, que possibilita observar as atividades do processo. O tempo padrão engloba diversos fatores, como velocidade do operador, necessidades pessoais e alívio de fadiga, entre outros. O gráfico de Gantt ele é utilizado no balanceamento para fazer o sequenciamento das atividades, e o nome é em homenagem ao seu inventor Henry Gantt. O gráfico de Gantt é também conhecido como cronograma de Gantt, e quando utilizado em projetos, permite programar a mão de obras e materiais e custos necessários para cada tarefa. O gráfico de Gantt é possível ver o início e o término de determinada atividade. O diagrama de precedência é o desenho de uma conexão lógica de um projeto ou processo. Os números nos interiores representam as tarefas, enquanto as flechas vão representar as suas precedências. Esse estudo de caso foi aplicado em uma fabricante de carroceria de ônibus localizada no estado de São Paulo. Na célula faz o chapeamento da estrutura do piso. Ele se mostrou necessário, pois foi solicitado para uma melhoria no produto, pois estava ocorrendo o desplacamento do chapeamento de piso em campo, ou seja, após ser entregue aos clientes. Então, para solucionar esse problema, foi realizado estudos e testes comprovando a necessidade da colagem das emendas das chapas que ocorreria no processo de chapeamento de piso. Para implementar esse novo processo em produção, foi vista a necessidade de verificar a capacidade produtiva e elaborar diretrizes para implementação e alterações detectadas. Então, diante dessa demanda, foi feita uma proposta para garantir a adequação do novo processo, utilizando como referência técnicas do balanceamento de linha. Então, primeiro, foi feito o levantamento das atividades necessárias para executar os novos processos, depois o mapeamento do processo atual, em terceiro, o dimensionamento da mão de obra, quarto, o estudo de cronoanálise das novas atividades e, por fim, o desenvolvimento da proposta de balanceamento de linha. Então, na primeira etapa foi feita a reunião de elementos com os representantes dos processos, no qual foi levantada a necessidade de melhoria no produto. Em seguida, foi feito o mapeamento do processo atual. Em terceiro, foi feito, então, o desenho do diagrama de precedência, indicando as estações de trabalho. E depois foi feito, então, o dimensionamento da mão de obra, utilizando o gráfico de Gantt. Então, foi possível validar a mão de obra, medir a eficiência das estações de trabalho e o percentual do tempo ocioso. No gráfico ali em cor verde representa a cada quanto tempo a estrutura do piso deveria ser revestida, no caso a cada 65 minutos. O grau de utilização foi de 80,77% e de ociosidade 19,23%. A cronoanálise das novas atividades foram realizadas com base em procedimentos e definições pré-definidas pela empresa. A escolha do operador considerou o grau de experiência e o ritmo de trabalho.
Então, conforme os procedimentos internos da empresa, foi emitido o tempo padrão com o balanceamento, com a cronometragem. Para a validação dos dados aplicados, o cálculo do erro relativo para o nível de confiança de 5 amostras para quantas seria necessário alcançar o nível de confiança de 95. Esses foram os resultados obtidos. Então, com o sequenciamento criado com os processos atuais, a gente incluiu as novas operações, que foi a de ajustar as extremidades, e 10 e 8 já integrando as equipes. Mesmo com a integração da equipe, a proposta inicial não atendeu o tempo de ciclo. Então foi feita uma proposta para eliminar a atividade de dimensionar as chapas, e assim, eliminando a operação A1, conseguiu um ganho de 25,42%. A equipe passou a ter um tempo de utilização de 96,15% e o percentual de tempo ocioso 3,85%. O objetivo foi atingido: o mapeamento processual relatado as principais dependências e restrições das atividades e detectando o impacto das modificações. Também foi proposta a melhoria para maximizar a utilização da matéria-prima e agilizar o processo de corte das chapas, eliminando a necessidade de alocação de mais mão de obra para atender a demanda, visto que as empresas buscam diversas ferramentas, muitas vezes aplicando em áreas diferentes para resolver um problema específico da organização. Esse trabalho ele propõe uma integração de diferentes abordagens técnicas para o gerenciamento de processos. Essas são as referências utilizadas no trabalho, e eu finalizo agradecendo a atenção de todos.